Bom dia a todos, quem fala é Carol Luketic, analista-chefe da XP Investimentos. Esse morning call do dia 15 de agosto. Vamos começar pelo panorama externo. O foco continua na Turquia. O banco turco limitou a exposição que os bancos podem ter a swap cambial, o que faz com que a lira turca hoje esteja um pouco mais forte, seguindo o movimento de alta ontem de novo, mas as tensões continuam. O presidente turco anunciou uma série de medidas de tarifa de importação para produtos americanos, o que aumenta as tensões entre os Estados Unidos e a Turquia. E as preocupações do mercado continuam sem nenhuma medida concreta anunciada ainda para trazer calma e sustentabilidade para a economia turca. Do lado de metais e commodities, os metais estão bem fracos hoje, seguindo preocupações ali tanto em termos de crescimento da China quanto volatilidade por conta da Turquia. Cobre cai 2,5% hoje e acumula uma queda de 20% desde o pico. Isso faz com que as mineradoras na Europa hoje estejam bem fracas e deve trazer volatilidade para a Vale também. A gente destaca aqui a nossa visão para preço de minério de ferro, que é sustentável, próximo dos níveis atuais. O minério de ferro tem tido muito menos volatilidade quando comparado com o cobre, mas não deixa de ter volatilidade em dias como hoje, a ação da Vale. Petróleo também um pouco mais fraco hoje, seguindo essa combinação de crescimento um pouco mais fraco, preocupação em relação ao crescimento mais fraco, assim como a expectativa de estoques de petróleo que saem hoje nos Estados Unidos, que podem, de acordo com algumas notícias, vir um pouco mais alto do que se imaginava. No campo doméstico, o Bolsonaro anunciou ontem à noite o plano de governo dele, no qual ele traz políticas macroeconômicas na linha do que o mercado esperaria, de centro-direita, focada em corte de gastos, falando de reforma da Previdência, reforma tributária e assim por diante. O grande desafio é a implementação desse plano de governo e quais são os passos para a implementação dele. Isso não está claro e é a grande preocupação do mercado em relação às propostas do Bolsonaro. Do lado das empresas temos JBS com resultado positivo, CCR e depois CEMIG e Eletrobras. Vamos começar com a Bettina Rocha falando de JBS, depois a Bruna Pezin, CCR e o Gabriel Francisco com CEMIG e Eletrobras. Bettina. Bom dia, pessoal. Ontem a JBS reportou resultados fortes do segundo TRI, com EBITDA ajustado 10% acima das nossas estimativas e 16% acima do consenso. Os principais destaques positivos foram as operações de carne bovina tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que foram parcialmente compensadas por resultados mais fracos da operação nos Estados Unidos de carne suína e da Seara aqui no Brasil, que também foi impactada pela greve dos caminhoneiros. A alavancagem subiu um pouco devido ao impacto do câmbio, mas a JBS apresentou forte geração de caixa. Esperamos reação positiva das ações hoje. Vou passar aqui para a Bruna. Bom dia, pessoal. A CCR reportou ontem os números relativos ao segundo trimestre de 2018, que vieram levemente abaixo do esperado pelo consenso e foram impactados principalmente, em primeiro lugar, pelo menor tráfego, por conta da greve dos caminhoneiros, em segundo lugar, pela isenção da cobrança de eixos suspensos, resultado também da greve, de um acordo feito entre o governo e os caminhoneiros. O tráfego consolidado apresentou uma queda de 5% na comparação anual, levando a um crescimento de 3% ano contra ano da receita líquida, levemente abaixo do que o consenso esperava. Os impactos na receita, por conta dos efeitos que eu mencionei anteriormente, levaram a um resultado operacional mais fraco que o esperado e, consequentemente, um lucro que ficou cerca de 15% abaixo do esperado pelo consenso. Só vale relembrar que o reequilíbrio por conta da isenção da cobrança pelo eixo suspenso está sendo discutida com os respectivos poderes concedentes. Eu vou passar agora para o Gabriel. Bom dia, pessoal. Comentário de duas notícias. Primeiro, ontem saíram os resultados do CEMIG. Na linha do EBITDA, que mede a geração de caixa efetiva da companhia, o resultado foi positivo, veio acima do nosso e do consenso, justamente refletindo uma melhoria, a contínua melhoria nos custos de pessoal e gerenciáveis, ou seja, que a empresa tem um controle, e resultados melhores na distribuidora e um pouquinho piores na geradora, mas isso é de alocação sazonal e devem melhorar nos próximos trimestres. Apesar desse melhor resultado por cima,
a empresa reportou um prejuízo, mas isso é devido a um efeito não caixa com a depreciação cambial, impactando a emissão de Eurobonds, que é uma dívida em dólar da companhia. Não esperamos uma grande reação aos resultados, mas destacamos como positivo essa redução de custos gerenciáveis e a redução do endividamento, que caiu do ponto de vista do Covenant para o Eurobond, caiu de 3,60 vezes dívida líquida EBITDA no final do ano passado para 3,45, o que é positivo. A gente destaca que com a melhor geração de caixa, o juro ainda baixo e venda de ativos, que é algo que continua no radar, apesar de entrar num modo de pausa com as eleições, a companhia deve reduzir o seu endividamento e voltar a dar mais retornos para os acionistas. Falando só agora de Eletrobras, a empresa anunciou ontem a venda das SPS. A data do leilão vai ser no dia 27 de setembro. Totaliza participações pelo preço mínimo que ela anunciou, 3,1 bilhões, então é positivo para a redução da alavancagem da Eletrobras. É uma notícia positiva e ela pode realizar a venda dessas participações minoritárias. E a gente também destaca como tema a se monitorar a participação de empresas que têm participação conjunta com a Eletrobras nesses ativos, como a Taesa, que tem direito de preferência para comprar 5 dessas linhas de transmissão da Eletrobras. E na Taesa a gente tem recomendação de compra. Eu vou ficando por aqui, desejo um ótimo dia a todos.